Boa tarde, amores! Tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma sexta-feira, amanhã já é sábado, dia de descanso. Eu ia falar de dia, qualquer dia tem uma parte do dia, na noite, a tia ficou meio maluca já. Nem comecei o vídeo, já tô doida. Amanhã já é dia de descanso, dia de brincadeira, dia de ficar livre de atividade, dia de ficar livre de uma professora que fica aqui passando atividade, não é verdade? Amores, espero que vocês tenham gostado da nossa semana e aproveitado bastante para aprender. Hoje nós vamos usar apenas a nossa apostila de atividades, explorar em atividades. Nós vamos fazer a página 81, 83 e 85. Depois, nós vamos fazer uma outra atividade e eu já vou deixar também um desafio para o final de semana, certo? Então, eu vou colocar aí na tela para vocês verem o que é que nós vamos fazer e já volto para explicar. Crianças, começando pela página 81, eu vou virar e fazer a leitura com vocês. Depois eu volto, vou explicar o texto e continuo a explicação das outras atividades em seguida, tudo bem? Então vamos lá, assistam aí a leitura do texto e eu já volto. Meus amores, aqui na página 81 eu vou fazer uma leitura com vocês. Depois de vocês colocarem o nome e a data, prestem atenção aqui no texto. Ele se chama Rua das Flores. Ao meio-dia, o sinal da escola badalava a hora da saída. Quando botavam o pé na rua, a Malu, o Zeca e o Miguel e a Carla já sabiam. O caminho até a casa deles seria na companhia do sol quente e do calor. Viravam a esquina e a próxima rua era um deserto. Mais 3 quarteirões, nenhuma sombra. Certo dia, Carla pensou alto. Vamos plantar árvores na nossa rua. Os outros gostaram da ideia, mas acharam melhor plantar em todo o caminho da escola. Como não conseguiram fazer isso sozinhos, pediram ajuda para a professora Luciana. Uma corrente se formou. A professora falou com a diretora, que falou com os outros professores, que convocaram os pais, que chamaram os amigos e os comerciantes do bairro. Em pouco tempo, a campanha se espalhou. Em menos tempo ainda, mudas grandes de ipê, sibipiruna, quaresmeira, manacá da serra e pata de vaca estavam plantadas nas calçadas das ruas e na porta da escola. As meninas e os meninos ajudaram a regar e a cuidar das plantas. O tempo voava. Na primavera, as primeiras flores começaram a colorir o caminho de volta para casa. Um texto escrito por Aurélio de Macedo. Amores, o que esse textinho aí fala pra gente então? Uma turminha de amigos, quando saíam da escola, percebiam que o caminho deles da escola para casa seria de muito sol e calor. Qual era o fator, o que acontecia para que nessa rua tivesse apenas sol e calor? O que faltava nessa rua? Faltavam árvores, né? Então, com a falta de árvores, as ruas se tornaram muito quentes. E isso é algo que não existe só na história. É a principal realidade do mundo hoje. Quanto menos árvores nós temos, menos sombra, menos ar puro, menos ar fresco. Tudo vai ficando muito quente. Por quê? Porque as árvores, elas pegam todo o ar sujo, que a gente não vê, mas o ar é sujo por causa dos carros, por causa do lixo que as pessoas jogam na rua. Então ela pega esse ar sujo, limpa e transforma ele em um ar puro. Por isso que a gente se sente melhor na fazenda, no sítio, em um rancho,
Por quê? Porque tem mais árvores, o ar é mais limpo, é um lugar mais fresquinho, mais geladinho. Por quê? Porque não tem tanta sujeira. As árvores fazem o papel delas. E aqui nessa rua em que as crianças passavam não era diferente. Elas conseguiam sentir o calor absurdo do sol porque faltavam árvores. E qual foi a ideia que eles tiveram? Plantar uma árvore. Mas uma árvore só não mudaria a situação. Todos deveriam plantar uma árvore. E com isso eles foram levantando um movimento, foram chamando mais pessoas, comunicaram a escola, então tinham os professores, os outros alunos que chamaram seus pais, e os pais chamaram amigos, que chamaram outros amigos. Se cada um plantasse uma árvore, as cidades não eram assim. E é essa a campanha que essa turminha levantou lá na rua delas. E quando chegou a primavera, depois de alguns meses que eles haviam plantado, essa rua se tornou a Rua das Flores, porque ela começou a florir, começou a soltar as suas flores nas árvores de várias espécies diferentes. E essa rua ficou florida, ficou além de fresca e com sombra, muito bonita de passear, né? Então, aqui já estou deixando o meu desafio para vocês. Qual é o meu desafio? Vocês não precisam plantar necessariamente uma árvore, mas eu desafio vocês essa semana procurarem algumas sementinhas, seja de uma fruta que vocês comeram, ou se tiver na casa do vovô ou da vovó. O meu avô gosta muito de plantas, então na casa dele sempre tem uma muda de plantinha. Se vocês encontrarem na casa de alguém, sabe que tem, liga, fala, olha, você pode me dar uma muda de tal planta? Ou então você tem uma semente para me emprestar? O meu desafio para vocês é plantem algo. Pode ser alguma coisa em uma hortinha, pode ser hortelã, cheiro verde, manjericão, qualquer coisa. Plantem algo. Vamos começar a exercitar isso, de plantar, de cuidar do meio ambiente. O meu desafio está aí para vocês. Pode ser uma flor. Quem conseguir uma muda de árvore pode plantar uma árvore sem problemas, vai ficar super legal. E tirem fotos de vocês plantando e me mandem. É obrigatório? Não é obrigatório, mas seria muito legal se todos participassem. Fotografem e me mandem. Esse é o desafio. Agora vamos voltar para a explicação das atividades. Crianças, após a nossa leitura do textinho anterior, da Rua das Flores, nós vamos fazer a página 83. Vamos lá, nome e data. Leia o poema com a ajuda do professor. Depois, siga as orientações dele para encontrar as palavras ipê e caburé nos versos. Aqui nós temos um poeminha que se chama Ipê Roxo e ele está ilustrado do lado justamente com uma árvore de ipê roxo, uma flor bem bonita, que as folhas ficam mais coloridinhas também. E aqui nós temos um passarinho na árvore, talvez seja uma coruja, né? Porque tá à noite. A lua, as estrelas. Vamos ver o poeminha. Ipê roxo. O ipê foi para a cidade. O caburé ficou com saudade. O ipê enfeitou a avenida. O caburé desanimou da vida. O ipê vive na rua. O caburé chora para a lua. O ipê vai voltar. O caburé vai se alegrar. Lalau e Laura Beatriz, Árvores do Brasil. Cada poema no seu galho. Rio de Janeiro, Petrópolis, 2013. Então, este poeminha foi escrito por Lalau e Laura Beatriz no livro Árvores do Brasil. Cada poema no seu galho. Foi uma edição de 2013. Aqui nós temos o nome de duas árvores, duas plantas diferentes. O ipê e o caburé. E a atividade pede para nós encontrarmos essas palavras durante o texto todo, tá? No decorrer do texto. Então, vamos começar pelo nome. O poema se chama Ipê Roxo. Então, nós já temos logo aqui no início
a palavrinha IP. Vamos circular, IP. Lembrando as palavras IP e caburé. O IP, então aqui tem IP, nós vamos circular mais uma vez. Sempre que aparecer esta palavrinha, nós vamos circular. Foi para a cidade. O caburé, ó, caburé, então vamos circular caburé. Ficou com saudade. O IP de novo, enfeitou a avenida. O caburé, sempre circulando, caburé e IP. Desanimou da vida. O IP vive na rua. O caburé, então tem caburé de novo, chora para a lua. O IP vai voltar. O caburé vai se alegrar. Então, nós vamos circular ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palavrinhas. Depois que vocês circularem, vocês podem pintar, tá? Para deixar mais bonita essa página, para ficar mais colorida e para aparecer bem as palavrinhas que vocês circularam. Às vezes a gente circula e acaba não aparecendo direito, porque o nosso lápis fica muito fraquinho. Então, quando a tia pede para pintar, é para poder deixar bem marcadinho aonde vocês circularam na hora da correção. Eu vejo. Por que a tia nunca pede para vocês circularem direto de lápis de escrever ou de canetinha? Porque a gente pode errar, acontece de errar. Vocês já viram eu errando algumas vezes, várias vezes, na verdade, né? Porque é normal errar. Então, quando a gente faz primeiro com lápis de escrever, e se a gente erra, a gente pode apagar e corrigir o nosso erro. Depois que vocês circularem aí, vocês vão pintar. Então, sobre o que esse textinho está falando? São duas espécies de árvores, né? O ipê e o caburé. E eles eram amigos, duas árvores amigas. O ipê foi para a cidade. Alguém tirou o ipê do lugarzinho dele lá na fazenda ou no campo, não sei, e plantou na cidade. E o caburé, que era outra árvore, ficou com saudade do ipê. O ipê ficou enfeitando a avenida, então ele foi plantado na avenida de uma cidade. E o caburé desanimou da vida. Por quê? Porque ele estava sem o amigo dele, sem o ipê. O ipê vive na rua e o caburé chora para a lua. O caburé chora porque ele ficou sozinho, sem o amigo ipê. Então, nas noites, ele chora para a lua. O ipê vai voltar. E o caburé vai se alegrar. Então, o caburé vai ficar feliz outra vez. Por quê? Porque o ipê vai voltar. Às vezes, a pessoa vai retirar a árvore de lá e colocar de volta no campo ou na fazenda. E então, o seu amigo caburé vai ficar feliz novamente. Aqui na página 85, nós vamos colocar o nome e a data e fazer o que a atividade está pedindo. Conte e registre a quantidade de flores de cada árvore. Então, nós vamos contar quantas flores tem esta árvore, essa e essa. E tem um quadradinho para a gente responder cada uma delas. Então, a primeira árvore tem quantas flores? 1, 2, 3, 4. Número 4. A segunda árvore tem quantas flores? 1, 2. Então, número 2. E a terceira árvore tem quantas flores? 1, 2, 3. Observem que as 3 árvores têm o mesmo tipo de flor. Todas elas têm um miolo e 4 pétalas. Um miolo e 4 pétalas. Um miolo e 4 pétalas. Mas elas são todas de cores diferentes. A mesma espécie de uma planta pode ter cores variadas de flores
Podem ter vários tamanhos, mas não deixam de ser a mesma árvore. Terminamos a nossa apostila. Agora, para encerrar, nós vamos fazer o nosso desenho das flores. Como nós vamos fazer um desenho das flores? Nós não vamos, assim, fazer realmente um desenho só com desenhos. Deixa eu te explicar melhor. Eu quero que vocês, junto com o desenho, trabalhem uma colagem. De que maneira? Vocês vão recortar de revistas, de livros, imprimir da internet. Vocês podem fazer florzinhas com copinho de brigadeiro, sabe aquela embalagenzinha, aquela forminha de brigadeiro? Vocês podem fazer, vocês vão montar várias flores diferentes. E vocês vão, sabe aquela folha que tem a margem colorida em volta? Vocês vão pegar uma daquela e vão preencher todo o espaço branco com colagens de flores e com desenhos. É para misturar os dois, os desenhos e a colagem. Não pode sobrar nenhum espaço em branco na folha. A única coisa que vai sobrar é a margem colorida dela. Combinado? Vocês vão se tornar grandes artistas. É para ser uma atividade divertida e prazerosa. Então, vocês podem usar tinta colorida, vocês podem usar canetinha, mas não deixem o recorte de lado. Coloquem a criatividade para funcionar e façam florzinhas com forminha de brigadeiro, se tiver em casa, ou com qualquer outro material que vocês tenham e eu não estou falando, papel crepom, o que vocês encontrarem aí e puderem usar. Recortes de revista, de jornal, desenhem flores e recortem elas e colem, é para ficar super lindo, como se fosse um jardim onde a gente nem consegue andar de tantas flores. Combinado? Apenas flores, não é para desenhar pessoas, nem sol, nem chuva. Eu quero uma obra de arte cheia de flores, certo? Meus anjos, nós terminamos por hoje a nossa aula e a nossa semana. Como última coisa para vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também o link eu vou mandar no WhatsApp para as mamães de um videozinho para vocês assistirem, que faz referência às flores, ao plantar, ao cuidar, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Tirem fotos de vocês plantando o desafio, tirem fotos de vocês com a colagem pronta, com o desenho pronto, segurem aí e me mandem uma foto. Vou amar ver vocês. Um beijo, bom final de semana, bom descanso, boas brincadeiras, boa diversão. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!